Olá, bom dia! Bom, mais um vídeo com a Fada Cósmica e hoje vou continuar aquele assunto sobre o questionamento que eu fiz outro dia com a Ariel Raposo. Você gosta de coliseus? Você já observou à sua volta, nas suas atividades de entretenimento, a massa maior de entretenimento que nós temos? Se é semelhante ou não aos antigos coliseus? Afinal, ah, o entretenimento, como eu falei naquele vídeo, ele é uma necessidade muito antiga, tanto que com o tempo você vê que há historiadores, né, que coletaram informações ao longo da evolução humana, artefatos de arte, de comunicação, de prazeres, certo? Só que essa necessidade, infelizmente, sempre é combinada com os seus padrões mentais. O que é o prazer? O que é a necessidade de contentamento e satisfação para você, na sua mente? Porque prazer não significa bom. Porque isso parece óbvio. É óbvio, mas por que não é óbvio? Porque muitas pessoas relacionam prazer, comodidade, conforto com elementos, padrões e conceitos de coisas boas que te preenchem, que te satisfazem. Um bebê satisfeito é aquele que tem todos os prazeres entregues, seus entretenimentos. E dentro dessa lógica você fala de abraços, beijos, carinho, meiguice, alegria, calor de aconchego, um lugar seguro. Lugar seguro. Se precisa de um lugar seguro, significa que há outras coisas por aí que não segurança e dignidade. Entende? Que a gente se associa a esses conceitos bons. Só que o problema é que dentro do conceito lockeano, né, de Locke, é aquele espelho dos padrões mentais. O bom e o ruim. Só que ao longo da evolução humana, muitos conceitos de amor foram introduzidos ao longo de certos períodos estratégicos para que, ao longo do desenvolvimento da mente humana, todos os conceitos que fomentam os verdadeiros prazeres, a verdadeira dignidade de uma sociedade, de uma vida, fossem estabelecidos. Certo? Porque note o comportamento ao longo da história. Nós temos descrições de violência, de prazeres exacerbados em maldade e crueldade, que combinados combina no conceito sadismo. Maníacos e idolatrar, né, arquétipos que eles colocaram como divindades, que colocam de uma maneira deturpada que coisas ruins, insanas, maldosas e cruéis são que tem uma certa beleza, uma certa profundidade incompreendida, que você precisa compreender a profundidade de certos conceitos, porque são muito belos em sua pureza, né? O seu conceito bruto de essência.
Mas entenda que é aquele espelho novamente, o bom e o ruim, que se vão se mesclando e você não consegue definir na ótica o que é realmente bom e o que é realmente ruim, porque são conceitos que está contido na biblioteca divina, são arquétipos, são elementos, são estruturas que remontam, estruturam o universo, né, o cosmoverso, né, cada um, mas também tem os conceitos que foram distorcidos pelas nossas mentes, que co-criamos paralelos, em que cada grau de distanciamentos torna esses conceitos mais fáceis e próprios, quanto mais próximos do conceito original, mais difícil de perceber essa mescla, essa associação, o que é e o que não é. Lembra que eu já falei aqui, em muitos vídeos eu sempre falo sobre programação. O que são padrões mentais? São conceitos que se traduzem no final um produto. Um pensamento, um viés, um conhecimento, uma informação, um dado. O que é um conhecimento? Não são a soma de dados que juntam formam informações, que juntam formam conhecimento. E esses dados e informações são associações. É que nem moléculas e seus átomos e suas partículas. São estruturas, são conceitos, são regras que performam alinhando, fazendo algo existir. Por isso que são conceitos vivos. Por isso que eu estou trazendo elementos para ir compreendendo sobre conceitos vivos. Mas a árvore aqui, por exemplo, ela é um conceito vivo, porque ela performa, ela exala, ela externaliza padrões de conhecimentos, né, que são expressos externamente no que nós conhecemos como a árvore. E cada árvore, ela expressa personalidades e caráteres diferentes, o que torna uma árvore diferente da outra, mesmo que sejam da mesma espécie. Mas o que faz uma espécie, um ser pertencer a uma espécie? Não são padrões de características? E essas características são informações e conhecimentos contidos numa mente, numa consciência que expressa externamente num corpo. Ou seja, tudo que há na sua mente são informações que remontam quem é você. Por exemplo, se fala muito em jogos, em animes, em animações, em filmes sobre a corrupção do ser. E aí, quem são os seres corrompidos na história? Se você for ver a imagem, eles sempre colocam que seres corrompidos são monstruosos. Eu vou citar um bem famoso, Davy Jones, do Piratas do Caribe. Ele era um pirata, por si só já tem certos conceitos que remontam à personalidade desse indivíduo, que o fez se inspirar e procurar a agir como um pirata. Ele foi atrás de um navio, de pessoas que pensam como ele. Ele tem talentos que o colocou como líder, né, o capitão do navio. E foi satisfazer a sua existência como pirata. Ele combinou atitudes e ações, ímpetos, que culminou na existência pirata dele. Só que ele se apaixonou por uma deidade e tal, e ela amaldiçoou ele a fazer um trabalho. Para merecer a deidade ali, ele precisava fazer um trabalho. E a cada 10 anos ele teria a oportunidade de estar com a pessoa que ele amava.
Só que ao longo dos trabalhos dele, ele não queria esse trabalho, porque estava ferindo a satisfação principal da falsa sensação de liberdade que ele achava que encontrava no ser pirata, certo? Certo. E aí, com o tempo, ele foi se transformando num monstro. Não importa a característica do filme, porque isso é a inspiração de quem, né, editou o filme, a história, redigiu tudo, né? Mas não importa, monstro. Por quê? Porque corrupção significa o quê? Significa que você está exprimindo em alto nível externamente a sua essência real. Que é isso que os seres divinos realmente são em sua essência. Esquece o meu corpo humano, pensa na mente. O que sua mente seria se ele tivesse total liberdade de expressar a sua verdadeira identidade externamente? Como eu aqui tenho o meu corpo sendo expresso geneticamente pelos conhecimentos da minha célula herdada pelos meus pais. Isso é outro assunto. Mas corrupção é expressar a sua verdadeira essência nos conceitos de maneira externa. A árvore tem todos os conceitos que expressa externamente o conceito dela árvore, mas é um remontado de trocentos mil regras e estruturas conceituais para que isso exista e tudo funcione perfeitamente nessa árvore para que ela exista. A minha mente tem tantos conceitos que ela precisa ser satisfeita existindo. E aí, vamos pensar na genética. Como os meus genes vão expressar em órgãos, em elementos que façam a minha existência existir? A corrupção. Eu preciso de ferramentas, conceitos mentais, padrões mentais para satisfazer os meus desejos. Que ferramentas eu preciso? Que conceitos eu preciso e que regras? Vamos pensar em física, química, estrutura, que nem um edifício. Ele precisa de regras físicas, químicas, estruturas e conceitos para que ele se estruture e tenha firmeza para existir. Isso é. Então, para ser maldoso e cruel e satisfazer as minhas vontades, o que eu preciso? Para gula, para tirania, entendeu? Por exemplo, os conceitos mais brutos e conhecidos por aí de elementos corrompidos, né? Como que eu vou exalar externamente para que eu exista e faça acontecer? Para um tigre ser um predador, ele não precisou externalizar formas e ferramentas para que isso fosse possível para ele expressar o seu conceito mais puro, que é a ferocidade, a arrogância, a força, a violência, os instintos assassinos de sobrevivência. Ele precisava de músculos fortes, de garras, de dentes afiados, de formas de dentes passíveis de arrancar a carne crua, assassinar, matar, velocidade de alcance, estratégia para cercar a sua presa, como executar todas essas coisas está nos seus genes. Corrupção é um exemplo, certo? Para você entender como que nossos corpos se modelam em relação ao que nós somos. E isso também, nós estamos, vamos dizer que nós estamos presos na nossa forma mais simples humana. Por que simples humano? Porque o corpo humano, ele é perfeito, ele é majestoso, ele é incrível. Você já parou para pensar e já contemplou a beleza dos corpos, da natureza? A existência de uma planta, das suas células, do nosso cérebro e processar todas as informações, o poder dos nossos olhos, da nossa boca para falar, comer, se alimentar e termos prazer, diversos tipos de prazer, da fala, da comunicação, visualizar, escutar música,
um beijo, não é? Então, tudo isso fecha um universo de conceitos que remontam à existência de um ser. Já falei aqui que um ser, uma mente é um universo de possibilidades que se chocam e confrontam para decidir o que vai exalar e externalizar. É a nossa mente. Certo? Então vamos pensar assim. Aí agora a gente vai para a próxima parte. Se a minha mente é tão plástica a ponto de criar conceitos em base ao seu padrão base bruto, que é a sua programação mental, afinal nós somos feitos de linhas de código, de padrões que remontam à nossa essência, nosso ser, nossa existência, nossa identidade. Coração, mente, unidos ou desunidos, não importa a questão. Mas o que é nosso coração e nossa mente funcionando? Nossa identidade, nossa psicologia, nosso emocional, como expressamos, está tudo nas linhas. Vamos chamar de DNA da mente, né? E aí nós criamos conceitos. Afinal, nós temos talentos de absorver, aprender. A sabedoria divina de possibilitar a você de aprender, não ser estático ao seu padrão. Você pode absorver conceitos e remontar novas partes da sua mente. Você pode eliminar partes, agrupar, reagrupar, realinhar. Só que o problema da humanidade é que ela mantém pura, que absorve coisas, vamos chamar de Frankenstein, né? Porque fica umas partes ali que eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas às vezes não é muito compatível. E aí eu entro nos coliseus. Por quê? Por um lado, como eu falei, os conceitos vivos, eles existem, nós fazemos existir. Assim como a planta é por si só um ser que ele se remonta em existência, os outros conceitos que a gente constrói à nossa volta também são conceitos, fontes da nossa cocriação criativa. Nós usamos a sabedoria divina para recriar, cocriar elementos, sejam eles em nível atômico, né, quântico, sejam eles em larga escala macro, né, que são os prédios, ruas, conceitos mais abstratos como sociedade, política, filosofia, ciências de modo geral, música, instrumentos de modo geral também, porque instrumentos não é só musicais, nós temos ferramentas, instrumentos de trabalho de vários tipos e conceitos, né? E que constrói, mantém, né, faz a manutenção, constrói e faz a existência do coletivo. São conceitos, vamos chamar de vivos, porque está vivo na mente das pessoas, é algo padronizado em que eu preciso de proteção da atmosfera, do sol, da chuva, do solo, do frio, enfim, eu preciso de uma casa. Então, coletivamente, a gente mantém vivo o conceito casa e sua importância. E a maneira de construir é um conhecimento mantido na sociedade. Pode ser modificado ao longo das culturas e das sociedades, né, da antiguidade agora, do contemporâneo, se modificou, mas o conceito é o mesmo, só enriqueceu, né? Porque é evolução, é enriquecimento. Na biologia tem a ideia, foi destruído, né? Foi refeito, né? De que evolução não é sinônimo de melhoria, é mudança. Mas na prática, na verdade, na parte espiritual, que para outro vídeo, a evolução é para ampliar, modificar e melhorar, ascender.
Mas o conceito humano não entendeu ainda o que é bom e o que é ruim de verdade. Então tem os vieses e preconceitos que remontam o que é ruim e o que é bom. Por isso que na probabilística se lança os dados e na seleção da natureza o que é melhor fica. Será que é sempre assim? Enfim, e aí a mente, conceitos vivos abstratos, coliseus, né? Eu criei em algum momento pessoas no coletivo, porque nada tem força se uma pessoa só faz. Ela vai fazer a existência daquele conceito na cultura pessoal dela, do dia a dia dela. Mas como algo ganha força, ela ganha em nível coletivo e isso se expande. Já falei aqui que pensamentos de moda, vamos dizer assim, como o amor, que a cura é a expansão do conhecimento, que é aqueles aglomerados que você tem no início do vídeo, de que faz a mescla, né? Eu tenho os conceitos que eu cocriei, que podem ser semelhantes ao real divino, mas também tiveram que alquimias e elixires de cura que introduziram conceitos de luz e de amor divinos na sociedade. E propiciou ainda mais essa mescla, que eu também já citei sobre camuflagem. Isso com o tempo vai camuflando os problemas entre as coisas boas. E aí para pessoas que é natural para a mente dela, os conceitos dela é natural, então ela não vai perceber esses elementos camuflados, porque para ela não está camuflado, é normal, é bom, é prazer. Mas para pessoas como eu e outras aí, que diversos níveis, tem tantas pessoas que percebem tantas coisas, né? Não tô falando só exclusivamente ascendidos ou eu, sei lá. Por quê? Padrões mentais que não estão ressoando. Mas é mais comum em pessoas que já estão despertando novos conhecimentos, já realinharam padrões e essas percepções estão mais aguçadas, digamos assim. E aí, essas camuflagens, para um bom observador, aqueles de olhos mais aguçados, a camuflagem não funciona. Aqueles com percepções de conhecimentos e saberes mais aguçados vai entender o que é uma coral falsa e o que é uma coral verdadeira. Ah, mas tem muitas espécies de corais, então fica difícil. Lógico, para leigos, jamais deva mexer com cobras, não é? Afinal. Mas eu tenho um conhecimento. Você pode mimetizar, mas eu tô te vendo, entendeu? Não adianta mimetizar. Eu estou vendo, não é natural para mim. O meu padrão mental, eu tô percebendo os problemas, sei exatamente em que pontos ali está com o problema e o que é bom e o que não é. E quanto mais acendido você é, mais claro isso fica. E mais perturbador também. É a faca de dois gumes, né? Se torna mais lúcido. E dependendo de onde você está, o mais lúcido aquilo é para você e percebe tudo aquilo, mais assustador também é. E é os coliseus hoje, né? Antigamente era absolutamente natural. Será que as pessoas se questionavam tanto? Ou existiam os questionadores? Posso afirmar nada sobre isso, mas é tão natural os coliseus. Pode ser que o ápice do coliseu, que é a forma mais pura do elemento, para muitas pessoas é assustador, cruel, cretino, não é? Mas o coliseu, ele tem frações de existência, porque isso que é ruim para mim, mas eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Aí eu criei uma outra forma de colisão. E disso aqui eu vou pegar isso aqui, eu peguei isso aqui, eu peguei isso aqui. Aí eu criei outra forma de colisão.
E aí cada um foi criando a sua forma de coliseu, eliminando o que não gosta muito, tornando mais cruel ou tornando mais razoável, aceitável. Bom, chegamos, evolução, né? Seleção da natureza. Isso aqui começou a se tornar intolerável. O que nós podemos fazer? Maquiavel, né? Ele viu os problemas na política em diversos setores da sociedade e ele foi ridicularizado, o maquiavélico, né? Porque ele apontou, né, as manipulações, né? O Loki do mal, que usa o lúdico para camuflar, te enganar, te iludir, as falsas sensações, as falsas impressões. Para quê? Para lucrar. Eu já falei aqui que o que mais rege a humanidade é o dinheiro. 5 talentos. Eu faço você ganhar para mim. Dou para os meus 3 servos, ele trabalha para mim. Simples assim, só para introduzir. Faço os meus 3 servos trabalharem para mim. Eu ganho mais porque eu sou o detentor da instituição. O resto que eu tolerar fica pro resto. E quem eu achar que mais me deu, mais eu vou beneficiar, alimentando coisas aqui. Coliseus. Não vou explicar, eu acho que eu não vou explicar mais a fundo os coliseus ainda. O que você pode refletir sobre tudo que eu falei aqui sobre arquétipo coliseu, conceitos vivos, conceitos e padrões mentais sobre prazeres do bem e do mal que você encontra na nossa sociedade. Onde estão os coliseus? Onde você pode encontrar os coliseus? Que formas de prazer os coliseus te dão? Por que é tão fácil camuflar os coliseus para as pessoas? O que está aqui está permitindo isso acontecer? Por que ascender para muitas pessoas é doloroso? Porque tem que abrir mão dos coliseus. Simples assim. Qual é o motivo do sofrimento humano? Mais um tópico. Você não pode, você quer ter algo que você não pode ter. Coliseus. Você quer ter os coliseus, mas você não pode ter os coliseus. Aí você sofre. E aí você se julga que, eu sou humano, errar é humano, os prazeres e as coisas, escolhas, as opções são humanas. Coisas divinas de ascendidos é para eles, jamais poderemos, né? Falso realismo. Por quê? Você olha para o tesouro e vê joias reluzentes. Eu olho podridão, vamos deixar assim. Você se farta de podridão, escorre podridão e tá achando que você está deliciando os doces do imperador chinês. Porque só o imperador podia ter o do melhor, não é? E aí você dá um balde cravejado de ouro, mas é um balde cravejado de ouro com todos os doces para os meus lindos servos que prosperam para mim. E aí você acredita que está se esbaldando num balde cheio de algumas coisas. Beijinhos, reflitam e fica até a próxima. Porque Coliseus também é um tema complexo. Mas enfim, fica pra próxima. Beijinhos. Nos meus trilhos, deixo aqui mais um recado para vocês. Pare de sentir prazer na humilhação. No vídeo anterior eu falei, se alguém tropeçar, estenda a mão, não deboche, não ri. Já parou para pensar que quando você tropeça, a primeira coisa que você pensa é: alguém vai debochar de mim? Que humilhação, em vez de pensar: caramba, eu podia ter torcido meu pé, eu podia ter me machucado. Não vai mentir, a primeiro impulso que aparece na sua cabeça é: alguém viu? Pare de pensar assim.
cuide mais de você, e humilhação é o quê? É um viés, é um padrão que não constrói nada. Beijinho.